Recentemente, as lupas começaram a aparecer nas embalagens. Chocolate 85% agora vem com lupa avisando que é alto em gordura saturada. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esses dias um paciente me perguntou o que eu achava do chocolate amargo, no caso um chocolate 85% cacau, porque agora tinha uma lupinha preta no painel frontal alertando para a quantidade excessiva de gordura saturada. Isso se deve à nova legislação em vigor que determina que alguns alimentos que ultrapassem os limites estabelecidos para a gordura saturada devam ter esse alerta no painel frontal com o objetivo de avisar o consumidor que aquele alimento é potencialmente perigoso. O problema é que de boas intenções o inferno está cheio, né? E esse é um exemplo espetacular dessa grande falha regulatória, na minha opinião. E por que eu digo isso? Porque parte-se do princípio que se você vai ter um alerta frontal, você está alertando as pessoas sobre algo que pode ser ruim para a saúde delas. Mas será que a gente tem evidência de que a gordura saturada em geral e de que a gordura saturada do chocolate em particular faz mal para a saúde? Isso não é uma exclusividade do mercado brasileiro, tá? Existem outros países que já adotam sistemas parecidos de rotulagem com esses alertas no painel frontal. E o que chama a atenção é que existem 3 tipos de lupas, de alertas: alto em gorduras saturadas, alto em açúcares ou alto em sódio, o que pressupõe que esses 3 nutrientes, quando em excesso, são igualmente prejudiciais à saúde. E o fato de isso ser uma coisa que não é exclusividade do Brasil só mostra que o erro pode ser repetido e repetido em diversos lugares e parece que ele se perpetua. Mas voltando a esse fato curioso do alerta para a gordura saturada no chocolate 85%, acho que a gente pode comentar aqui o que os estudos mostram com relação à gordura saturada, especialmente nesse tipo de produto. Eu lembrei de uma postagem sua no blog, acho que lá de 2018 ainda, sobre aquele estudo Pure. Isso mesmo, foi um estudo que gerou muitas manchetes na época, e ele foi um estudo de epidemiologia nutricional, com todas as suas limitações. Mas ainda assim um estudo um pouco diferente dos demais estudos de epidemiologia nutricional por 2 detalhes. Primeiro, pelo número de pessoas, bastante elevado, 135 mil pessoas. E segundo, e talvez mais importante, por abarcar 18 países. Não era um estudo apenas norte-americano ou um estudo apenas europeu, mas um estudo com países que iam desde os países ricos até os países mais pobres. E o Brasil é um desses 18 países. E nessa postagem, que vai estar linkada aqui para vocês que estão inscritos em drsolto.com.br/podcast, eu salientei alguns pontos do estudo que a gente vai ler aqui para vocês. A ingestão elevada de carboidratos foi associada com maior risco de mortalidade total, enquanto que a gordura total e os tipos individuais de gordura estavam relacionados a menor mortalidade total. A gordura total e os tipos de gordura não foram associados a doenças cardiovasculares, infarto do miocárdio ou mortalidade por doenças cardiovasculares, enquanto a gordura saturada teve associação inversa com AVC. As diretrizes dietéticas globais devem ser reconsideradas à luz desses achados. Mas infelizmente parece que não foram. Não foram, já se passaram vários anos e esse não é o único estudo que mostra isso.
Então a gente está usando o Pure aqui como um exemplo, mas depois nós vamos falar de um outro estudo para vocês que cita, que faz um agregado das evidências, incluindo o estudo Pure, e tudo aponta para a mesma direção. E aqui eu gostaria de salientar que esse, em sendo um estudo observacional, ele não prova que mais carboidrato aumenta a mortalidade, ele não prova que mais gordura saturada diminui o AVC. O que ele mostra é que não há evidências no sentido de que faça mal, e há até alguma sugestão no sentido de que faça bem, mas o principal, guardem isso, não há evidência de que faça mal. Então, para que a lupa? Mas tem mais, né? Esse é o primeiro grande estudo a descrever a associação entre a baixa ingestão de ácidos graxos saturados, por exemplo, menos que 7% de energia, e aumento da mortalidade total e eventos de doenças cardiovasculares. Então, pessoal, observem que o que está sendo discutido aqui não é se gordura saturada faz pouco mal ou muito mal. O que está sendo discutido é se não é perigoso consumir gordura saturada de menos. Vocês entendem a loucura da gente estar alertando as pessoas contra o consumo de uma coisa, sendo que nós não temos evidência de que essa coisa efetivamente faz mal? E ainda citando mais um trecho do estudo Pure, vem assim, ó: nossos achados de uma associação inversa entre ingestão de ácidos graxos saturados e risco de acidente vascular cerebral são consistentes com alguns estudos de coorte anteriores. Coletivamente, os dados disponíveis não dão suporte à recomendação de limitar os ácidos graxos saturados a menos de 10% das calorias e sugerem que uma ingestão muito baixa, ou seja, abaixo de cerca de 7% das calorias, pode ser até prejudicial. Mais recentemente, em 2020, também teve um outro estudo muito importante sobre esse assunto. Pois é, ele é um estudo do JACC, que é o Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. É uma das revistas mais importantes da cardiologia mundial, e esse artigo é uma revisão chamada Estado da Arte, ou seja, o que a gente realmente tem de melhor sobre o assunto. E qual era o assunto? É rever essa história da gordura saturada como fator de risco para a doença cardiovascular. E observem que uma das primeiras coisas que esse estudo do JACC faz é falar do estudo que nós estávamos falando para vocês há pouquinho, do Pure. Então eles dizem assim: recentemente, em um grande e diversificado estudo que aborda essa questão, o estudo Pure, com 135 mil pessoas, a maioria sem doença cardiovascular, de 18 países em 5 continentes, o aumento do consumo de todos os tipos de gordura, saturada, monoinsaturada e poliinsaturada, foi associado a um menor risco de morte. Este estudo também demonstrou que indivíduos no quintil com maior ingestão de gordura saturada, cerca de 14% das calorias diárias, tiveram menor risco de AVC. E aqui eu pauso para fazer a pergunta que a gente vai repetir várias vezes aqui. Por que mesmo nós estamos colocando uma lupa na frente do alimento para alertá-las contra algo que não apenas não tem evidência de que seja ruim, mas que talvez efetivamente seja bom? Porque as diretrizes de saúde pública ainda condenam o consumo de gordura saturada, então as normas de rotulagem de alimentos usam essas diretrizes para estabelecer as regras. É assim que funciona. Pois é, e isso tudo é uma grande loucura, né? Me lembra aquele conto infantil, né, em que o rei estava nu e ninguém dizia, até que a criancinha chegou lá e disse assim, apontou, o rei está nu. E aí todo mundo disse, nossa, ele está nu. E aí o rei se deu conta, pois é, está faltando alguém apontar para as diretrizes que o rei está nu. Quantos estudos a mais como esse nós vamos precisar? Seguem os autores aqui do estudo do JACC, dizendo o seguinte: além disso, um estudo recém-publicado com 195.658 participantes do UK Biobank, que foram acompanhados por 10,6 anos, não houve evidência de que a ingestão de gordura saturada esteja associada à incidência de doença cardiovascular. Bem, nessa revisão narrativa do JACC, o argumento que eles querem fazer com o leitor é que é de fato meio ridículo ficar se baseando
na quantidade a mais ou a menos de gordura saturada presente nos alimentos e que o principal é a matriz alimentar. A gente não pode comparar a gordura saturada presente num biscoito Oreo com a gordura saturada presente num queijo. Não porque as gorduras não sejam as mesmas, podem até ser, mas porque a matriz alimentar, biscoito recheado versus queijo, são diferentes e têm impactos completamente diferentes na nossa saúde. E eles escolheram 2 exemplos para mostrar o quão ridículo é essa fixação na gordura saturada isoladamente. O primeiro exemplo são os laticínios e o segundo exemplo é o chocolate amargo, esse com o qual nós começamos aqui a nossa conversa. Os laticínios são a principal fonte de ácidos graxos saturados na maioria das dietas, e as principais diretrizes dietéticas recomendam versões com baixo teor ou sem gordura desses alimentos lácteos para limitar a ingestão de gordura saturada. No entanto, meta-análises baseadas em alimentos consistentemente descobrem que o consumo de queijo e iogurte está inversamente associado ao risco de doença cardiovascular. Pessoal, quando a gente fala inversamente, para quem não está acostumado, significa assim, quanto mais queijo e iogurte as pessoas consomem, menos doença cardiovascular elas têm. Mas a gordura saturada não era para ser um veneno? Laticínios integrais também podem proteger contra o diabetes tipo 2. Usando biomarcadores circulantes de ingestão de laticínios, foi encontrada uma associação inversa com doença cardiovascular e uma associação neutra com mortalidade total. Aí eu volto ao início do que você leu aqui, Sari, que diz assim: as principais diretrizes dietéticas recomendam versões com baixo teor ou sem gordura dos alimentos lácteos. Vocês percebem a loucura disso? Vocês percebem como é insano isso? Que o que se recomenda é contrário à evidência? É simplesmente porque virou um meme cultural. Mas é muito triste que profissionais de saúde e os profissionais acadêmicos que são chamados para comissões que determinam o que vai estar nas diretrizes se baseiem em memes culturais e não nos estudos de grande impacto com grande número de pacientes. Eu fico muito chocado com isso e é um fenômeno da nutrição mais do que de qualquer outra área da saúde. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. E agora, voltando ao chocolate amargo, esse produto contém ácido esteárico, que tem um efeito neutro no risco de doença cardiovascular. Existem estudos experimentais e observacionais que sugerem que o chocolate amargo tem múltiplos efeitos benéficos para a saúde, incluindo propriedades antioxidantes, antihipertensivas, anti-inflamatórias, antiaterogênicas e antitrombóticas, assim como efeitos preventivos contra a doença cardiovascular e diabetes tipo 2. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, e que acho que todos vocês que estão nos ouvindo já sabem a essas alturas, é que chocolate amargo é um health food. É uma dessas coisas que você consome não apenas porque é gostoso, mas porque faz bem para você. É uma dessas poucas coisas na vida que, além de ser gostosa, é saudável. Mas aí a embalagem do chocolate tem um raio de uma lupa que assusta as pessoas, né? E assusta baseado em quê? Em crendices populares, em um medo ancestral que se arrasta e cambaleia desde os anos 70 até hoje, que é contraditado por todos os estudos maiores e com maior número de pacientes e melhor metodologia, e que é como uma dessas galinhas que você cortou a cabeça, mas ela continua caminhando, sabe? Esse é o mito de que a gordura saturada em si, de forma abstrata, não interessa em que alimento ela esteja, deve ser combatida como se ela fosse o mal absoluto. Então, é incrível isso, pessoal. Por isso que a gente resolveu gravar esse episódio, porque a lupinha no chocolate 85% calou fundo para nós. Porque talvez alguém seja desestimulado a consumir esse alimento
que é rico em nutrientes, que é pobre em açúcar, que tem poucos ingredientes e vá trocar ele por um pão, por exemplo. Porque o pão vai ser pobre em sal, o pão vai ser pobre em açúcar, o pão vai ser pobre em gordura saturada e, portanto, o pão não vai ter lupinha nenhuma. Vocês perceberam isso? Que um chocolate amargo tem uma lupa para colocar medo no consumidor, mas que uma bisnaguinha não vai ter lupa nenhuma? E agora que você falou no pão, eu lembrei que esses dias uma pessoa me questionou lá no Instagram sobre esses aplicativos que dão notas para os alimentos considerando os ingredientes e o perfil nutricional. E aí eu fui pesquisar, por curiosidade, as avaliações de pães e encontrei alguns com notas bem altas, acima de 80, 85, que significa que tem uma classificação verdinha, né, de que o produto é bom. Não tem nenhuma lupa, não tem nenhum alerta. E aí eu fui olhar os ingredientes de um desses pães que estavam classificados assim: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva passa, açúcar, glúten. Esses são só os primeiros ingredientes do pão, gente. Nesse caso, uva passa é adicionada para deixar o pão doce sem ter que declarar que tem açúcar adicionado. Então, o açúcar vem só depois e aí eles conseguem burlar essa regra de rotulagem e passar batido sem a lupa. Infelizmente, é assim que as coisas se encontram hoje em dia no mercado. Isso me lembra a chamada navalha de Hanlo, que diz mais ou menos assim: nunca atribua à malícia aquilo que pode ser completamente explicado pela burrice. Então, quem fez essa regra só tem duas alternativas: ou é burro ou mal intencionado, né? Eu acho que a possibilidade menos danosa é que as pessoas admitam que foi ignorância. Porque, caramba, né? Um alimento que é açúcar nas suas múltiplas permutações recebe uma nota super alta. Agora, fala para nós aí, Sari, qual é a única coisa que eles acharam ruim nesse mar de carboidratos que você acabou de citar? Pois é, de acordo com esse aplicativo, estava lá salientado um extrato de acerola, que segundo ele seria um ponto negativo porque não é um ingrediente essencial. Eu fiquei bem revoltada porque o produto começa com farinha, uva passa, açúcar, tem até glúten adicionado, e aí alguém acha que o problema do pão é o tal do extrato de acerola. Fala sério, né? Parece piada. Isso é mais ou menos a mesma coisa que achar que o problema de um chocolate amargo é o fato de ter gordura saturada. Pessoal, o que acontece? A amêndoa do cacau, ela é rica em gordura saturada e boa parte dos benefícios atribuídos em todos os estudos ao chocolate amargo é atribuído ao quê? Ao cacau. Então, obviamente, se um chocolate tem 85% de cacau, ele será rico em gordura saturada. É quase que sinônimo, é rico em gordura saturada. Por quê? Porque é rico em cacau. É rico em cacau, portanto, é rico em gordura saturada. Para me acalmar, eu vou ler para vocês a conclusão da revisão Estado da Arte de 2020 do JACC. E ela diz assim: o preconceito de longa data contra alimentos ricos em gorduras saturadas deve ser substituído por uma visão de recomendar dietas compostas por alimentos saudáveis. E aí eu acrescento, chocolate amargo é um deles. Quais medidas poderiam mudar o preconceito? Sugerimos as seguintes medidas. 1. Aumentar a compreensão do público de que muitos alimentos, por exemplo, laticínios integrais, que desempenham um papel importante no atendimento a recomendações alimentares e nutricionais, também podem ser ricos em gorduras saturadas. 2. Conscientizar o público de que dietas com baixo teor de carboidratos e ricas em gorduras saturadas, populares para gerenciar o peso corporal, também podem melhorar os desfechos de doenças metabólicas em alguns indivíduos, mas enfatizar que os efeitos na saúde de carboidratos dietéticos, assim como aqueles da gordura saturada, dependem da quantidade, tipo e qualidade de carboidratos, fontes de alimentos, grau de processamento, etc. 3. Desviar o foco do paradigma atual que enfatiza o teor de gordura saturada dos alimentos como chave para a saúde
para um paradigma que se concentra em alimentos tradicionais e específicos, para que nutricionistas e o público possam facilmente identificar fontes saudáveis de gorduras saturadas. Aquilo que a gente estava falando, né? Eu posso ter biscoito recheado ou chocolate amargo como fonte de gordura saturada. O que importa não é ter gordura saturada, é a fonte. E 4. Encorajar comitês responsáveis por fazer recomendações baseadas em macronutrientes a traduzir essas recomendações em padrões alimentares apropriados e culturalmente sensíveis adaptados a diferentes populações, que é basicamente o que as diretrizes alimentares brasileiras de 2014 pregam, né? Então pode ficar tranquilo se você encontrar um bom chocolate amargo com bastante teor de cacau, que tenha essa lupinha avisando que é alto em gordura saturada. Ela vem da manteiga de cacau e não vai afetar a sua saúde. É claro que a gente não está dizendo para você trocar as refeições por chocolate, né? Vocês entenderam. É para comer como uma sobremesa, um pedacinho e ser feliz sem se preocupar. Isso, não é para ficar comendo banha de porco com colherinha. É entender que ser alto ou ser baixo em gordura saturada não é o que define a saudabilidade de um alimento. Esse episódio foi roteirizado e produzido por nós. E se você gostou, aproveita para divulgar, encaminhe para os amigos e se inscreva para não perder os próximos episódios. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.